Bom, aqui estou eu para a gravação do meu terceiro vídeo, que vai ser sobre opioides, e como eu tinha falado semana passada, eu fiz um resuminho sobre fisiologia da dor para facilitar o entendimento dos opioides. Então, quem não entendeu a fisiologia da dor ainda, passa lá no meu IGTV e dá uma olhada no resumo sobre fisiologia da dor. Bom, começando a falar sobre os opioides, falando um pouco sobre dor branda, moderada e intensa. Na dor branda, nós fazemos o uso dos analgésicos anti-inflamatórios convencionais, como o diclofenaco, paracetamol, dipirona. Na dor moderada, nós já começamos a usar os derivados do ópio, como por exemplo a codeína, que é um derivado natural. Também temos o tramadol, que é um derivado sintético. E também pode ocorrer de uso de associações, como a codeína associada ao paracetamol e o uso dele se dá pela via oral. E também temos na dor intensa o uso já dos derivados de ópio, como por exemplo a morfina, também a metadona, a oxicodona, e a via de administração se dá por via intravenosa, epidural. Vale a pena salientar que o uso desses fármacos se dá quando o uso oral passa a não ser efetivo. Bom, como que esses opioides eles agem? Qual é a ação desses opioides? Bom, eles atuam mimetizando as ações da encefalina na primeira sinapse sensorial na ponta posterior da medula. Ou seja, eles atuam no sistema analgésico central, eles atuam o quê? Nos núcleos da RAF mediano, núcleo magno da RAF e núcleo paragigante celular, estimulando a modulação descendente, aquele sistema descendente via funículo dorsolateral para a ativação do sistema analgésico central, que é de suma importância, como eu tinha explicado um pouco na imagem que eu realcei muito em fisiologia da dor. Aquela imagem é muito importante, eu botei no slide aqui para explicar um pouco melhor como que acontece. E temos os peptídeos opioides endógenos. Bom, eles são gerados por meio de um percussor, que é chamado de BIG-ACTH. Esse nome se dá devido a ter em sua composição o hormônio adrenocorticotrófico. E temos três subcomponentes suscetíveis à quebra, que são eles a pré-própio melanocortina, que dá origem às endorfinas, temos também a pré-proencefalina, que dá origem às encefalinas, e também temos a pré-prodinorfina, que dá origem às dinorfinas. Bom, a gente tem agonistas e antagonistas. A gente também tem agonistas, dá muita coceira na minha barba aqui, que tá nascendo, pelugem de criança, então eu fico me mexendo muito. Bom, e também nervosismo. Bom, nós temos diversos antagonistas e agonistas. Os agonistas nós temos aí a morfina, heroína, hidromorfina, oximorfina, codeína, hidrocodona, oxicodona. Antagonistas, nós temos aí a naloxona, naltrexona, nós temos também a metilnaltrexona, nalorfina, diversos. E eles têm suas classificações. São classificados como substâncias naturais, semissintéticas e sintéticas. Substâncias naturais são, como exemplo, codeína, morfina, semissintético, oxicodona, buprenorfina. Sintético, nós temos a naloxona, metadona. Nós temos os de eficácia forte e de eficácia fraca. Os de eficácia forte é a morfina, a oxicodona. A de eficácia fraca, nós temos quem? Nós temos a codeína, o tramadol. Os agonistas puros de alta eficácia, nós temos a morfina, a heroína. Os agonistas de baixa eficácia, porém puros, temos a codeína, o propoxifeno. Nós temos também os agonistas antagonistas, como a buprenorfina e a pentazosina. Como é que esses fármacos atuam? Eles atuam funcionando como agonista em um receptor e antagonista em outro receptor. E temos os antagonistas, a naltrexona, metilnaltrexona e a naloxona, que é a mais importante devido à sua grande atuação nos três receptores, uma atuação muito forte. E nós temos os receptores opioides. Nós temos receptores delta, mu e kappa. Os receptores delta se subdividem em delta 1 e delta 2, o mu se subdivide em mu1, mu2 e mu3, e o kappa também se divide em kappa 1, kappa 2 e kappa 3. Nós temos também outros receptores que pode ocorrer ligação, como os receptores de nociceptina, que pode estar relacionado à depressão, ansiedade, aumento do apetite. Os receptores zeta também que estão relacionados à regulação da proliferação das células de câncer. Porém, eu botei os efeitos deles um pouco mais à frente, porque são uma gama de efeitos e seria muito complicado decorar tudo assim e ficar falando devido ao meu nervosismo aqui na frente da câmera. Então eu preferi botar uma tabelinha para ajudar vocês a decorarem, a gravarem, a entenderem um pouco como é que ocorre a ação.
Continuando, chegamos a outra imagem medonha. Ela não é medonha. Quando você entende ela, ela faz total sentido e você nunca mais esquece. Bom, vamos lá. A gente tem a ideia que a morfina ela tem a ação inibitória no feixe descendente. Aí você vai me perguntar, oxe, você me explicou tudo errado em fisiologia da dor. Foi a mesma coisa que eu pensei quando meu professor ensinou isso. Mas não, a morfina não facilita o advento da dor. Foi isso que vocês pensaram, que eu era maluco e estava explicando loucura. Não, a morfina ela age inibindo outra coisa. Nós temos um neurônio GABAérgico. Esse neurônio GABAérgico ele funciona como uma inibição do sistema analgésico central, dessa modulação descendente. Como assim? Com a liberação da GABA, da GABA, você vai inibir a modulação descendente. E esse neurônio ele funciona de forma tônica. Ó, ele tem a sua ação tônica. O que quer dizer ação tônica? Quer dizer que ele funciona sempre. E o que a morfina faz? A morfina simplesmente inibe a inibição. Inibe o neurônio GABAérgico, não libera GABA, ocorre a modulação descendente atuando na primeira sinapse sensorial, fazendo o quê? O sistema analgésico central funcionar. Porém, isso aqui é a substância cinzenta periaquedutal, porém a morfina também tem ação aqui na periferia. O que acontece? No neurônio pré-sináptico nós temos o quê? O glutamato querendo se ligar ao NMDA e o AMPA para passar suas informações para a célula para o corpo da célula de transmissão do feixe espinotalâmico. Só que essa ligação ela é dependente do influxo de cálcio aqui no neurônio pré-sináptico. O que acontece? Quando a gente tem a ação dos receptores da morfina, vai inibir essa ação do cálcio, então não tem essa passagem de informação. Além disso, a gente tem a ação também do locus coeruleus, que é a ação de liberar noradrenalina, que atua nos receptores alfa-2 inibitórios, também funcionando de uma forma muito eficaz. A famosa imagem que eu falei para vocês gravarem, os opioides atuando na periferia, na primeira sinapse sensorial e na ponta posterior da medula. Aqui os opioides atuando nos núcleos da RAF mediano, o paragiganto celular e o núcleo magno da RAF, e também atuando na substância cinzenta periaquedutal. Continuando, aqui estão os efeitos dos receptores, MU1, MU2, delta 1, delta 2, capa 1, capa 3 também, diversos receptores. E aqui tem uma outra tabelinha que está muito boa aqui com a questão dos efeitos e mapeado com esses maisinhos aí e tal. Passando, bom, quais são os efeitos dos analgésicos opioides no sistema nervoso central? São a questão da analgesia, temos efeito de sedação, euforia e disforia, temos supressão do reflexo da tosse, temos também depressão respiratória mesmo em doses terapêuticas, tolerância. Bom, quanto à tolerância, à medida que você vai usando doses baixas, a partir depois assim, de 15 dias, essas doses vão passar a ser ineficazes. Também temos a relação da dessensibilização relacionada à fosforilação dos receptores mu e delta, ocorrendo um downregulation, obrigando a fazer um uso de doses maiores para que haja o efeito esperado desse fármaco. Além disso, nós temos também a questão de um paciente que ele vai usar por muito tempo os opioides, eles podem variar os opioides a fim de evitar esse mecanismo de tolerância. E também a tolerância crônica relacionada ao aumento da atividade da adenililciclase. Ressaltando que a eliminação desses fármacos se dá por via renal e biliar. Passando às contraindicações. Em pacientes que têm lesão cerebral, uso crônico durante a gravidez também é algo preocupante. E no mais, que eu me lembre assim, de cabeça, são os mais que são mais tensos, assim, a lesão cerebral e o uso crônico durante a gravidez. Bom, então, como nunca pode deixar de acontecer alguma coisa, meu telefone tinha dado pouca bateria, então ficou agarrado na minha cara com estátua ali. E eu já estava no penúltimo slide, então só relembrando a questão dos efeitos adversos, quanto aos efeitos agudos de sedação, constipação, de efeito crônico como tolerância, a questão da dependência, uma sedação intensa que pode levar até mesmo coma. Então era só mais isso que eu tinha para falar com vocês, mas o meu telefone ele sempre gosta de fazer uma surpresa, é dele mesmo. E encerrando, seguir a Somar Med,
que a gente vai começar a colocar os resumos lá, as aulinhas lá. Também seguir a gente, se inscrever no nosso canal no YouTube, que também as aulas a gente vai colocar lá. E obrigado, como sempre, a fotinha do meu parceiro. E é isso, eu espero que vocês estejam gostando. A aulinha de fisiologia da dor é extremamente importante para entender opioides. Extremamente importante gravar aquelas imagens que eu realcei para vocês. E muito obrigado novamente pelo carinho que vocês me deram quando eu gravei o resuminho de fisiologia da dor. Tem hora que eu fico muito, muito tímido na frente da câmera, às vezes dá uma embolada e tal, mas é só com prática que isso vai melhorar. E é isso, muito obrigado. E em breve sai um vídeo bônus aí. E além disso, vai sair AINES também.